Bom, pessoal, dando sequência, então, às aulas anteriores, né, que a gente começou a falar sobre processos de comunicação de processos, né, entre processos, vou fazer uma revisãozinha bem básica do que a gente falou, só para contextualizar, né, pessoal, para quem não lembra, os processos, eles se comunicam, a gente tem que deixar alguns detalhes importantes nesse processo de comunicação, né? Os processos, eles têm endereços de memórias diferentes. O que tem endereços de memórias iguais, né, dentro do mesmo processo, são as tríades, né? Os processos têm endereçamentos diferentes. Então, é um desafio muito grande para a gente intercambiar esses processos, né? A gente viu na aula passada as chamadas de procedimentos remotos, os RPCs. A gente discutiu sobre isso, né? Falou das características dos RPCs, que a principal funcionalidade de um RPC fornecer ao cliente, né, ao usuário, ao sistema em si, a transparência de localização. Na verdade, você tem um processo para o usuário, ele está sendo executado ali localmente, porém ele está sendo executado no servidor remoto através das chamadas de procedimento remoto. A gente vai explicar, detalhar, fazer uma revisãozinha bem rápida aqui sobre isso. E hoje a gente vai abordar as comunicações orientadas às mensagens e as comunicações orientadas aos fluxos. Mas antes disso, né, as comunicações, elas são classificadas de acordo com o sincronismo, de acordo com a granularidade e de acordo com a permanência dos dados. Essa permanência dos dados, elas são classificadas como comunicações persistentes e comunicações transientes, né? Um exemplo de comunicação persistente é quando você mandou um e-mail, por exemplo, que você não precisa do que o usuário, o receptor da outra ponta, esteja ativo, independente do momento, aquela mensagem foi finalizada, ela continua salva ali naquele receptor. No caso da transiente, essa mensagem ela só fica armazenada durante somente a comunicação entre destino e origem, tá certo? Em relação ao sincronismo, ela pode ser de maneira assíncrona e síncrona. Em relação à granularidade, a gente pode classificar como discreta ou por fluxo, né? Comunicação discreta seria as comunicações, na maioria das vezes, utilizadas por pacotes, né? São divididas em frações menores. Por fluxo, quando a gente tem, na discreta, você consegue, por exemplo, mandar um dado fora de ordem e tudo mais. Por fluxo, está ligado, como a própria palavra fala, à vazão. Então, a maioria das vezes, a gente utiliza comunicações por fluxo quando a gente está utilizando chamadas de vídeo, áudio, que elas são sequenciais, né? E outra coisa, né? Então, voltando, então, depois que a gente classificou, então, os tipos de comunicação que a gente pode ter, de acordo com a granularidade, de acordo com a forma que é armazenada a troca de mensagens, e de acordo com o sincronismo, outro detalhe que a gente tem é que as chamadas de procedimento remoto, ela vai agrupar essas características, tentar agrupar essas características, né? Então, como eu já adiantei, né, a principal funcionalidade das chamadas procedimentos remotos dos RPCs é a transparência de localização. Então, a ideia básica, né, a gente tem a figura aí dos stubs, né, que eu vou explicar para vocês, que é o ponto primordial do funcionamento das chamadas remotas. Elas fazem que os dados sejam encapsulados do lado do cliente. Esses dados encapsulados são encaminhados para os stubs do servidor. Esses stubs do servidor, eles vão descompactar esses dados e disponibilizar, depois de processados, esses dados para o cliente. A figura apresentada aí ilustra muito bem esse funcionamento. Então, você tem o stub, né, que também é chamado de apêndices, né? Vocês vão ter na literatura a palavra apêndice. É recorrente isso, né? Ele vai ser responsável, então, por empacotar os parâmetros, né, para fazer a chamada, né? Esse empacotamento, ele é encaminhado nas camadas, através das camadas de transporte para a máquina servidora, né? E lá, o que você tem? Você tem um servidor executando esses parâmetros e retornando com os resultados. Obviamente, ele chega no servidor, no cliente, do lado do cliente, ele vai ser responsável por empacotar. Ou seja, você só tem um processo que a gente fosse fazer uma comparação aqui,
esses stubs, né, de uma maneira geral, seria como se fosse conceitos de moduladores e demoduladores, a grosso modo, que acontece na comunicação de dados. Obviamente, isso aqui é código, tá certo, pessoal? O Java utiliza muito isso, né, o RMI do Java. Então, ele faz esse processo aqui de empacotamento e desempacotamento de pacotes para disponibilizar para uma máquina servidora, tá certo? A grosso modo, essa que é a ideia. Para o cliente, a noção que ele tem de transparência é que ele não consegue, ele não enxerga essa máquina servidora. Para ele, todo o processamento, toda a execução é feita dentro da máquina do cliente. Então, por isso a questão de transparência que o RPC utiliza. O RPC ele vai ser uma solução única? Não. Então, ele é só apenas uma das formas que a gente tem. Então, a gente vai focar agora nos outros dois tipos, né, que são a comunicação orientada às mensagens e a comunicação orientada a fluxo. Ok. Então, pessoal, então a gente passou então sobre RPCs, né, deu uma revisada básica, mas então a primeira pergunta, então por que a gente não utiliza as chamadas procedimentos remotos para todas as aplicações? Como a gente detalhou, né, pessoal, você vê que tem necessidade da comunicação aqui na hora que for efetiva ser realizada, que ambos os dispositivos estejam ativos, né, no RPC. Então, o número de requisições que você vai ter na comunicação aqui de dados é muito alta, né? E essa característica do RPC, às vezes, ela se torna inadequada para determinados tipos de aplicações. Por exemplo, internet das coisas. Ah, mas por que, professor? Por que a internet das coisas é um problema a gente utilizar uma chamada de procedimento remoto? Primeiro que a maioria dos dispositivos IoT, eles têm limitações de processamentos. Esse é um aspecto. Aí o segundo aspecto são as questões de bateria. Alguns sensores, eles precisam estar conectados a uma bateria, e se você tem toda hora chamadas, né, ou links de comunicação de dados e requisições a esses dispositivos, você acaba o quê? Tendo um consumo alto de bateria. Então, por essas questões, a gente vai ter que adequar as nossas comunicações em um sistema distribuído, utilizando a outra forma de buscar esses dados. Então, a gente vai utilizar a comunicação orientada à mensagem, tá certo? Então, qual que é essa característica da comunicação orientada à mensagem? Está em vermelho aqui, ó. Ele não exige que o receptor e o remetente estejam ativos durante a transmissão de mensagem. Tá certo? A gente vai ver como é organizado isso, né? Qual que é a ideia para se organizar isso. Então, efetivamente, você não precisa que ambos os receptores e os remetentes estejam ativos. Então, tem lá no TCP/IP os sockets, né? Que são utilizados lá para... Vocês devem ter estudado em infraestrutura de redes, mas eles são utilizados para a comunicação lá do TCP/IP, dos protocolos e tal. Então, por que a gente não utiliza? Justamente também por essa característica, tá certo? Que você não precisa estar em aplicações, se você não tem como ter tanto o receptor quanto o remetente ativos durante todo o tempo da transmissão, ou ao longo da transmissão, ou ao longo da necessidade de se transmitir, né? E como que a gente implementa? A implementação disso é bem específico, que a gente tem uma MPI e tem também a MQI para interface de troca de mensagens, tá? O objetivo dessas implementações é que você tenha facilidade em criar, em modelar para essas aplicações, também é aplicado também para arquiteturas paralelas, né? O que é uma arquitetura paralela? É quando você tem, por exemplo, vários servidores ligados, por exemplo, em cluster, por exemplo, né? Que a gente já estudou, falamos um pouquinho sobre clusters, né? Essas MPIs, elas têm algumas primitivas básicas, algumas definições básicas, né, que a gente tem listados aí. No caso do MPI, se eu não me engano, são mais de 100 primitivas listadas já. Observe que sempre eu falo essa questão das primitivas. O que é essas primitivas? São as funções já definidas pelo middleware, né? Então, uma vez que você conhece essas funções, você consegue aplicar elas e utilizá-las na sua aplicação, né?
Então, por exemplo, lá, a gente tem lá MPI base send, né? Que é para você colocar essas mensagens em um buffer para envio, né? Se eu estou falando de buffer, a gente vai ver que a gente já começa a discutir um pouco sobre filas também, tá? Eu vou detalhar um pouco a mais, né? Então, a ideia, então, basicamente, da comunicação orientada à mensagem é utilizar filas de mensagens específicas para você entregar aos destinatários as mensagens, né? Essa entrega não depende necessariamente do funcionamento desse destinatário quando a mensagem foi enviada. E, novamente, eu coloco aqui que não tem essa dependência. E é uma solução bastante interessante, porque se eu não preciso, por exemplo, estar com o meu sensor todo momento ativo para fazer uma requisição, eu posso colocar ele, por exemplo, vamos dizer assim, numa linguagem popular, mas é quase isso mesmo, numa função soneca. Né? Então, o que vai acontecer? O meu sensor, durante o tempo, ele vai responder aquelas requisições que um broker, né, que eu daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qualquer ideia, vai requisitar, tá certo? Então, essa é a questão das mensagens orientadas, da comunicação orientada a mensagens, né? Nesse sistema, pessoal, como a gente trabalha muito com essa ideia de buffers e tal, né, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de sistema de enfileiramento de mensagens, né? Essas mensagens, elas são inseridas na fila, por exemplo, do receptor, né? A ideia é que quando a mensagem vai ser lida, não tem uma resposta imediata, mas quando há necessidade, você utiliza alguns algoritmos, né, para que essas mensagens sejam retiradas e lidas, por exemplo, pelo receptor. É um exemplo que seria de um algoritmo para leitura dessas mensagens, que vocês devem ter estudado, o FIFO, né? First in, first out. Então, o primeiro a entrar é o primeiro ali, tá certo? Então, é uma fila sequencial, pode ser. Existem outros métodos também, né? Mas seria um método de enfileiramento para essas mensagens no receptor, né? Então, por essa característica, você não precisar dos dispositivos estarem, não vou dizer sincronizados, mas ligados ao mesmo tempo, né, ativos no mesmo tempo, essa comunicação é uma comunicação do tipo fracamente acoplada, né? Que a gente viu lá no RPC, que é uma comunicação fortemente acoplada. O processo no RPC, ele só acontece porque tanto o lado cliente quanto o lado servidor estão ali conectados, prontos a receber as comunicações e gerar as transações ali, tá certo? E a característica interessante ali que a gente tem, né, que a mensagem, quando ela é depositada em uma fila, ali permanecerá até ser removida, independente se o remetente ou o receptor está em execução. Então, esse tempo aí vai depender do que foi programado. Então, basicamente, ilustrando aí para vocês, né, uma figura aí do livro do Tannenbauer, que existe mais ou menos os modos de operação, né, das comunicações que utilizam fila. Então, a gente tem lá o remetente em execução e o receptor em execução. Então, tá ok? Muito similar, né? Vamos esquecer esse conceito de fila, né? Quando a gente tem lá o RPC, tanto o remetente quanto o receptor estão em execução, ok? Então, você pode ter uma comunicação orientada à mensagem que ambos estão em execução. Mas você pode ter o caso, que eu já disse para vocês, que o receptor é passivo, ou seja, ele não está em execução, somente o remetente. Em dado momento, esse remetente ele pode passar a ser passivo e o receptor entrar em execução e executar as filas, tá certo? E você pode ter casos que o quê? Tanto o remetente quanto o receptor estão desativados, porém as mensagens estão armazenadas na fila, tá certo? Então, essas são as características e por isso que a gente pode salientar que quando a gente está utilizando a comunicação orientada à mensagem, a gente tem ali um sistema fracamente acoplado, tá certo? Então, essa que é a ideia. Aí existem também essas primitivas para a gente usar, né, para a gente criar, para a gente gerar as filas, né, os enfileiramentos da mensagem. Aí a gente tem as primitivas de put, né, que a gente vai colocar a mensagem numa fila específica. A gente tem o get, né, que é para a gente pegar as mensagens, ler e executar essas mensagens, né.
Enfim, existem outras. Esse conceito também, pessoal, é muito importante, eu acho que eu já falei com vocês, que também é um conceito muito usual, que eu vou listar um pouco, vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, que é o conceito de Publish Subscribe, que é utilizado lá no MQTT, que é um protocolo específico da internet das coisas, né? Mas, enfim, além disso, né, como que essas filas, então, vão ser gerenciadas? Então, obviamente, eu vou ter alguns dispositivos, seja de hardware ou software, para fazer o controle dessas filas, né? Esses casos são nomeados como gerenciadores de filas. E esses gerenciadores, para a gente permitir a escalabilidade, eu vou demonstrar para vocês a ilustração logo após, você precisa de ter, vamos dizer assim, os repassadores, que seria mais ou menos o que a gente tem nas redes atuais, né? Um exemplo de roteadores, tá certo? Esses repassadores, ele vai permitir a escalabilidade. A grosso modo, o que seria esses repassadores? A gente tem aqui um cara que vai repassar as mensagens para a fila de envio às outras aplicações, né, independentes, né, ou os outros receptores, e gerando as filas nessas aplicações, tá certo? Então, ela vai armazenando essas filas e gerenciando essas filas de maneira que vão acrescentando essas mensagens à aplicação, ao receptor, enfim. Então, isso aqui, quando a gente quer expandir uma rede, é igual uma rede TCP/IP normal. O que vai acontecer? O que vai acontecer quando você quer uma expansão na rede TCP/IP? Você vai lá e adiciona mais um roteador. Nesse caso aqui, quando a gente está utilizando comunicação orientada à mensagem, a gente vai colocar mais um repassador, tá certo? Então, essa que é a ideia. É bem similar a ideia, né, de utilizar o repassador, é bem similar à ideia do gateway lá na rede de TCP/IP, tá certo? Fazendo uma analogia aí que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Enfim, dentro disso, pessoal, a aplicação ela precisa de um cara que seja intermediário, que vai viabilizar esses resultados do enfileiramento de mensagens para a aplicação. Aí entra a figura de um broker. Eu já expliquei para vocês lá nas primeiras aulas sobre esse carinha lá, quando a gente estava falando sobre as arquiteturas, né? Então, o que acontece com esse broker? Ele pode ser um programa, tá certo? Que vai justamente viabilizar as regras, né, fazer as conversões para as bases de dados, dos dados que são recebidos através das filas, para as aplicações, enfim, o que está integrado aí dentro do sistema em si, tá? Um exemplo de aplicação do broker, como eu já adiantei para vocês, é quando a gente está utilizando o protocolo MQTT. Vou abrir um espaço aqui para vocês, pessoal. Esse protocolo MQTT é muito importante para aplicações de internet das coisas. Ele tem uma importância, vamos dizer assim, ele é fundamental nas aplicações de internet das coisas. Não só na internet das coisas, mas também nos ambientes industriais, porque ele consegue fazer um bom meio de campo com os sensores, que tem limitações de bateria, limitação de largura de banda, uma série de coisas. Ele consegue integrar isso muito bem, tá certo? Ele funciona quase como um gateway de rede mesmo, mas as características, quando a gente aplica o protocolo MQTT, torna ele bastante interessante para a utilização, tá certo? Então, qual que é a ideia lá, voltando lá ao conceito da mensagem? Eu instalo lá em uma máquina, pode ser, por exemplo, um Raspberry, né? E eu instalo uma aplicação lá que é o MQTT Broker, pode ser aí a gente tem soluções da IBM, existem soluções da Dell, existem vários tipos de soluções aí, que são aplicações mesmo de MQTT, por exemplo, lá da IBM, a IBM desenvolveu uma aplicação chamada Mosquito, né? Mosquito, né? Vamos colocar em português, né? Esse Mosquito é uma aplicação que você coloca para rodar, por exemplo, nesse Raspberry, e esse Raspberry conhece esse sensor e consegue fazer as comunicações. E o que acontece? Esse Raspberry, ele é conectado, por exemplo, a uma solução de computação em nuvem, né? Uma aplicação em específico que o cara desenvolveu, um app, enfim. Aí, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, que
A aplicação aqui do usuário final, né, vamos dizer assim, ele precisa saber o valor de leitura ali do sensor, né? O que vai ser feito? Ele vai requisitar ao broker, ok? Então, ele vai subscrever ao broker perguntando qual que é essa temperatura. É a mesma coisa se eu tivesse um outro cliente, um cliente seu, utilizando uma aplicação mobile lá, ele subscreve ao broker, né? E o broker que recebe esses dados do sensor. Imagina só, se a gente tivesse aqui, qual que é a ideia, né? Se a gente tivesse aqui esses dois dispositivos ligados ou aplicação buscando diretamente desse sensor, nós teríamos aqui duas requisições ao mesmo tempo nesse sensor. Então, é consumo de bateria. Observe que o broker já centraliza essas informações, tá certo? Ele está sendo um intermediário ali, ele está sendo um middleware entre o que se quer, o valor que se deseja e a aplicação, tá certo? Então, ele faz essa questão. A aplicação aqui, ela está preocupada qual que é o tipo de comunicação que está tendo aqui? Não, ele não sabe, provavelmente essa aplicação não sabe que essa comunicação, por exemplo, está sendo feita através de Zigbee, por exemplo, que é um padrão de comunicação. Aqui está funcionando a internet normal, que a aplicação vai reconhecer, né, o TCP/IP. Então, observe o seguinte, que aqui, ó, eu nomeio um tópico, né? Esse tópico seria mais ou menos o conceito das filas lá. Então, automaticamente, quando o laptop pede um valor de um determinado tópico, né? Automaticamente esse valor já tenha sido publicado pelo broker, tá certo? Então a gente reduz a questão dos acessos no sensor lá, em loco lá na aplicação. Então é muito interessante isso, é muito interessante essas aplicações de MQTT. A nossa proposta é fazer uma prática utilizando o protocolo MQTT, tá certo? Não foi feita ainda por questões aí de, talvez, de conhecimento de Linux, que vai exigir um pouquinho. Mas em breve a gente vai colocar isso e alinhar, beleza? Ok. Então a gente já falou de chamadas remotas, né, comunicação de chamadas remotas. Falamos de comunicação orientada às mensagens. E agora, por fim, a gente vai falar da comunicação orientada a fluxo. Né? Quando eu estou falando de comunicação orientada em fluxo, tem uma variável na comunicação orientada a fluxo, que é o tempo. O tempo é crucial para a gente utilizar as comunicações orientadas a fluxo. Mas como assim tempo? Tempo. O tempo, quando você está, por exemplo, numa comunicação de áudio e vídeo, né? Quando você tem um retardo da transmissão dos dados, o que você vai ter? Você vai perder a qualidade dessa transmissão, ou você vai ter uma falha nessa transmissão, o áudio vai ficar inelegível. Então, é necessário que, quando a gente está trabalhando com comunicação orientada a fluxo, que haja essa sincronização, né? Que o tempo das variáveis chegue na ordem exata para o cliente, tá certo? Para evitar essas questões, né? Como quadros fora de ordem, imagens travando, uma série de coisas, né? Então, é muito conceitual isso, é muito aplicado essa comunicação orientada a fluxo quando a gente está trabalhando com áudios e vídeos, né? Aí a gente tem várias aplicações hoje em dia que fazem esse tipo de comunicação baseadas em vídeo, né, e áudio, né? A gente tem WhatsApp, tem Skype, uma série de aplicações aí. Enfim, aí a gente tem, por exemplo, né, que então, dois conceitos, né, quando a gente trabalhou lá com granularidade, a gente falou que tem a granularidade discreta e a granularidade de fluxo. Então, é bem isso, né? Quando a gente está falando de granularidade discreta, eu estou falando de conexões TCP/IP, que os dados são transmitidos em pacotes menores, e a ordem dele pode ser diferente, que ele vai remontar lá no final. Já em mídia de áudio, né, em fluxo, a gente precisa garantir, pelo menos no receptor, que essa mensagem seja contínua, né, e seja montada de acordo com o que foi transmitido, tá certo? Mas então, como que a gente vai garantir isso, né? Essa comunicação orientada a fluxo, que ela tem essa garantia assegurada a questões temporais, através de QoS, né? Então, a qualidade de serviço, ela vai definir prioridades dentro da rede, dentro de um determinado ambiente, para determinados tipos de mensagem, tá certo? A gente tem também outras variáveis que são importantes, né?
igual o jitter, que é a variação de atraso, né, na transmissão de dados, e o QoE. Vou abrir um detalhe aí sobre o QoE, que é a qualidade de experiência, porque hoje em dia é muito usual as empresas utilizarem dois parâmetros. Um, quantitativo, que seria o QoS, né, que está lá, vem fazendo medição de jitter, tempo de resposta, largura de banda, essa série de variáveis que vai interferir ali, tá certo? Ele consegue medir isso. E tem também o QoE, que é a qualidade de experiência do usuário, que o usuário coloca a avaliação lá. Quem, na hora que termina de fazer uma chamada lá do WhatsApp, aparece aquelas estrelinhas. Então, aquelas estrelinhas lá é uma métrica de QoE que hoje as empresas utilizam para isso. Né? A gente mesmo aqui, quando a gente está utilizando o Google Meet, termina a reunião, qual que é a primeira pergunta que tem? Classifique a sua reunião, tá certo? Então, o QoE também é uma métrica, apesar de qualitativa, que também é utilizada em sistemas distribuídos, tá certo? Não só em sistemas distribuídos, né? Mas em outras aplicações também. Então, é importante falar sobre elas. Mas como que a gente gera QoS? Vou falar basicamente, né, ilustrar para vocês aqui como que seria. O primeiro tipo, é bem usual também, sobre serviços diferenciados. O que é isso? Quando a gente, vamos dar um exemplo bem sucinto de uma rede TCP/IP, de serviços diferenciados aplicando QoS. Seria mais ou menos, você tem lá protocolos, né? Protocolos FTP, que é o protocolo lá de recebimento de arquivos, né? Transmissão de arquivos. Você tem HTTP e você tem lá um serviço SIP, que é um serviço de áudio, tá certo? Que é voz sobre IP, né? Dentro dessa rede, eu vou classificar aquele serviço SIP como prioridade na minha rede, tá certo? E os outros vão ter prioridades diferenciadas, tá certo? Porque aquele serviço, aquele protocolo em si, eu preciso garantir que ele, especificamente, tem uma relação temporal coesa, tá certo? A outra forma são os buffers e as correções de erros de envio. Tá? Eu vou ilustrar para isso, aí vai ficar mais fácil vocês entenderem. Nesse segundo modo, que é os buffers, né? O que a gente tem? Isso é muito usual lá, né? Se você utiliza um sistema que não tem buffer, o que acontece? Quando o pacote sai lá do remetente, o pacote sai sequencial. Então, de 1 a 8, sequenciadinho, escalas de tempos todas precisas, né? E sem o esquema de buffer, o que vai acontecer? No tempo, eles vão espaçando, né? Então, você tem lacunas aqui sem preenchimento, ok? Então, o vídeo, o que vai acontecer lá se fosse uma chamada de vídeo? Ele ia ficar travando, tá certo? Aí, o que é usual? O usual é você colocar um tempo de buffer. O que são as ações conjuntas? Em vez de ele começar aqui no tempo T1, né? T1 aqui, né? Qual começou sem o buffer, ele vai começar no tempo T10, tá certo? Observe o seguinte, que ele vai conseguir agrupar o vídeo, o fluxo de mensagem, sequencialmente, bem aproximado com o que foi destinado à origem. Só que a gente tem um delay aqui de tempo, né? E você pode ter também, nesse meio tempo aí, um atraso aqui na reprodução também, que é normal. Um exemplo disso, pessoal, acho que todo mundo aí já viu e vê constantemente isso acontecendo de maneira assim, quase que diária quando a gente está utilizando o YouTuber. O YouTuber também é um sistema distribuído, né? Que a gente tem assim vários pontos de transmissão dos provedores de internet que tem os conteúdos, né? Eu acho que eu já comentei isso com vocês. E a gente tem um sistema de bufferização, justamente para tentar garantir, quando você está utilizando o stream, né? Essa qualidade de experiência aí do serviço, esse QoS, tá certo? Então, ele faz lá um tempozinho de buffer. Então, um exemplo muito clássico aí, que é bem usual, é o YouTube. O outro método, pessoal, esse é bem elaborado e até interessante, que é o método de correção de erros. O que ele faz, pessoal? Ele vai, imagina só, isso aqui já é usado para caramba em ambientes como, por exemplo, em transmissão de voz com vídeo, né? Skype, WhatsApp e tudo mais. Aí o que acontece? Porque você não tem como fazer buffer quando você está fazendo uma chamada desse tipo, né? Então, o que acontece? Você envia
tá certo? Os pacotes sequenciais de 1 a 16, e são entregues, teriam que ser entregues sequencialmente. Porém, se eu perco os quadros 9, 10, 11, 12, provavelmente eu vou perder uma fala lá da pessoa, uma informação que o cara está querendo passar pelo vídeo, né? O quadro lá na tela vai travar, né? Uma série de coisas, né? Então vai picotar a mensagem, vamos dizer assim, no jargão mais técnico, né? Então o que ele faz? Ele vai fazendo vamos dizer assim, um merge, né, dos dados enviados. Ele vai pegando os pacotes, pessoal, e enviando de forma não sequencial esses pacotes, tá certo? Então, ele pega o primeiro quadro de um bloco e coloca nesse primeiro quadro, no segundo quadro, vai lá e pega o primeiro bloco e vai, o quê? Fazendo uma seleção desses quadros, tá certo? Então, ele vai misturando ali os quadros que serão transmitidos, né? Fazendo num processo de envio, né? Da transmissão, ele vai gerando os quadros e mesclando esses quadros. Obviamente, na hora que chega no remetente, o remetente sabe montar esses quadros. E lembra que a gente perdeu um quadro direto ali de transmissão? Antigamente, a gente ia perder uma informação sequencial. Agora, o que acontece? Nesse mesmo quadro, a gente perdeu partes dos quadros anteriores. Ou seja, o que seria isso aqui, a grosso modo? O que iria acontecer aqui nesse caso? Se fosse uma transmissão, se fosse uma chamada de voz e vídeo, né? Seria o seguinte, que na hora que a pessoa falar olá, né? Ou talvez o olho da pessoa iria ficar torto ali, né, naquele quadro ali, né? Que é justamente aquele quadro que foi perdido. Ele continua a mensagem aí, pode ser que a voz talvez dê uma picotadinha, né? E por aí vai. Enfim, dessa maneira, o que eu evito, pessoal, se eu perder uma quantidade de quadros, né? Eu evito que isso interfira diretamente na mensagem, tá certo? A ideia é essa, porque ele vai diminuir o efeito da perda. Então, intercambiando essa transmissão, né? Intercalando essa transmissão, eu vou conseguir aí diminuir os efeitos, principalmente para o usuário, tá certo? E essa é uma ideia muito interessante, é bem praticada aí, principalmente para esses sistemas de comunicações de voz e vídeo, tá certo? Então, esse que é uma funcionalidade. Bom, enfim, agradeço vocês aí a paciência, tá certo? Eu vou deixar disponível para vocês as atividades. Um grande abraço.